Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 11, versos 3 e verso 4. Se você puder, fique em pé. Vamos ter um momento de leitura da palavra, oração, e depois estaremos refletindo sobre o que a palavra de Deus nos ensina. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e verso 4. Diz assim a palavra: Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrerias. Eu vou ler novamente o último verso que diz: porque se alguém pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, e se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrerias. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos na Tua presença, e como tem sido gostoso, Senhor, Te adorar, cultuar, adorar o Teu nome, Senhor, junto com esta família gostosa, que é a Igreja do Senhor aqui em Arapongas, Pai. Nós queremos, nesta hora, mais uma vez, consagrar, dedicar os nossos corações ao Senhor, ó Deus, e pedir que a revelação, Pai, que a direção que flui através da Tua palavra, Senhor, possa inspirar, motivar, possa ensinar os nossos corações acerca daquilo que está no Seu coração, Pai. É o nosso desejo e a expectativa dos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Vocês podem sentar. Eu quero fazer uso desse texto para falar sobre um tema que tem sido muito comum no meio da igreja, né? Talvez você não tenha tido ainda nenhuma experiência como essa, mas eu particularmente já tive algumas experiências de me encontrar com pessoas decepcionadas com Jesus. Eu sei que isso soa um pouco estranho, a maioria de nós repudia esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude, talvez alguns por estarem desfrutando de uma maturidade espiritual, quando percebem algo nesse sentido, na vida de alguém, logo aconselha, logo orienta, logo tem o desejo de que essa pessoa abra os seus olhos. Mas a verdade é que é impossível negar que hoje na nossa sociedade, no nosso ciclo de convivência com as pessoas, você encontre algumas pessoas desmotivadas a continuar a sua fé. Algumas pessoas, às vezes temendo, às vezes não entendendo muito bem a forma como dar continuidade na sua fé, e muitas dessas pessoas decepcionadas com Deus, muitas dessas pessoas usando os seus inúmeros argumentos para dizer porque não vão à igreja, para dizer porque não vão a uma célula, muitas dessas pessoas usando os seus argumentos para dizer porque não estão na comunhão do corpo de Cristo, porque não têm coragem de tomar a Santa Ceia, porque muitas vezes não se ajunta com facilidade no meio da igreja. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos, nós sabemos que muitas dessas pessoas têm os seus diversos motivos. Eu posso começar usando a nossa classe pastoral. Quantos irmãos, quantas irmãs hoje estão desviados porque se frustraram com os pastores, porque de alguma forma às vezes se deparou com uma situação, não conseguiu lidar com aquilo, ou se deparou com um mau testemunho, algum tipo de ação que o levou essa pessoa muitas vezes a desanimar, a desistir da sua fé. E se hoje você andar na sociedade, muitas vezes citar o nome pastor, muita gente se arrepia, muita gente treme e tal, seja às vezes a frustração que essa pessoa teve.
E nós não podemos negar que, de fato, isso é verdade, né? Nós, como pastores, não podemos negar essa realidade. Hoje, você liga a televisão e a nossa imagem pastoral está totalmente ferida, porque você vê um grupo de pessoas pregando um evangelho diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Você vê muitas vezes um testemunho diferente daquilo que você costuma perceber na palavra de Deus, e tudo isso somado às vezes aos enfrentamentos da vida, às suas dores, às suas enfermidades, às suas lutas, faz com que muita gente às vezes se afaste da fé cristã. Eu, há 2 ou 3 semanas atrás, numa das ministrações que eu fiz, eu trouxe um dado do IBGE que falava que hoje nós somos aproximadamente 50 milhões de evangélicos na nação. E essa semana, dando uma pesquisada um pouco melhor, eu vi que um grupo que é muito respeitado no Brasil hoje, chamado CEPAL, fez uma nova estatística, e essa estatística é um pouco assustadora, que fala que mesmo nós sendo hoje mais de 50 milhões de evangélicos na nação, hoje nós temos perto dos 50 milhões de desviados, de pessoas que um dia já conheceram a fé, de pessoas que um dia já estiveram sentados nos bancos das igrejas, de pessoas que já desfrutaram às vezes da caminhada cristã, trabalhando em ministério, às vezes pregando, às vezes tocando, mas hoje estão sem igreja, hoje estão, na verdade, defendendo uma tese de que você não precisa mais estar na comunhão de nenhuma igreja. E por que isso acontece? Por que nós, com frequência, encontramos pessoas assim? Eu não preciso nem fazer essa pergunta, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos aqui conhecem 1 ou 2 pessoas frustradas com o evangelho? Quantos aqui conhecem pelo menos 1 ou 2 pessoas desviadas da fé? Eu tenho certeza que você levantaria a sua mão, porque eu conheço e não são poucas, né? Agora, por que isso acontece com tanta frequência? O que tem acontecido com o evangelho? Será que existe algo de errado nas nossas pregações? Será que aquilo que nós estamos ministrando, apesar de sermos quase 50 milhões de evangélicos na nação, não conseguimos mudar a fibra moral dela? O que está acontecendo? E eu fui muito tocado com algumas palavras de alguém que sabiamente falou sobre a possibilidade de nós fabricarmos Jesus. Então nós vivemos hoje numa época onde é muito fácil você fabricar Jesus, onde é muito fácil você fabricar um evangelho, onde muitas pessoas se unindo à fé, vindo para a igreja, se tornando cristãos, batizados, remidos pelo sangue de Jesus, muitas vezes criam dentro de si um Jesus que não existe. Pasme você, talvez você pense, pastor, mas Deus é um só, Deus não muda. É verdade, né? A palavra de Deus lá no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 17, fala que nele não há mudança e não há sombra de variação. De fato Deus não muda, de fato Deus é um só. Agora, acredite, existe uma possibilidade muito grande de nós fabricarmos um Jesus dentro dos nossos corações, de nós idealizarmos um Jesus que seria perfeito, que seria ideal, que faria todas as coisas que eu quero. E quando nós percebemos tantas pessoas frustradas, talvez decepcionadas com Jesus, uma coisa você pode ter certeza: eles não estão decepcionados com o Jesus da Bíblia, eles estão decepcionados com o Jesus que eles fabricaram dentro do seu coração. É uma possibilidade. Eu não sei se você já teve alguma situação parecida com essa, mas caso você tenha se decepcionado em algum momento, caso você tenha olhado para a palavra e falado, não, isso aqui não bate, isso aqui não é desse jeito, meu irmão, a palavra não muda, a palavra é uma só, Jesus, e a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se existe algo de errado, pode ter certeza, não é com Jesus, não é com Deus, não é com a criação. Se existe algo de errado, é conosco,
Porque nós idealizamos um Jesus. Porque nós temos essa tendência de fabricar um Jesus ideal para as nossas vidas. Um Jesus que atenda todas as nossas expectativas. Um Jesus que faça tudo aquilo que eu quero. Um Jesus que se adapte à minha vida e não eu ao estilo de vida do meu mestre. Então eu queria começar lendo com você um primeiro texto para essa reflexão, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, e no versículo de número 13, Evangelho de João, capítulo 14, verso 13. E eu quero falar sobre um primeiro Jesus, de acordo com o texto que nós vamos verificar agora, que esse texto muitas vezes acaba respaldando a possibilidade desse Jesus que nós muitas vezes idealizamos. E eu quero dar um nome para esse Jesus. Esse Jesus vai se chamar Jesus Gênio da Lâmpada. Você lembra do gênio da lâmpada? Você se recorda qual era a forma que você conseguia realizar os seus desejos? O que você tinha que fazer? Esfregar uma lâmpada. Não é assim? O gênio da lâmpada, ele dava a possibilidade, né, de, após esfregada a lâmpada, você podia fazer o quê? 3 pedidos, né? Imagine você que, se nós tivéssemos essa possibilidade hoje, de esfregar uma lâmpada e fazer 3 pedidos, quais seriam os seus 3 pedidos hoje? Quem sabe quais seriam os seus 3 sonhos? O que você pediria para Deus? Como você se portaria diante dessa possibilidade? Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta, quais seriam os seus 3 pedidos? A verdade é que seria muito bom, né, você poder pedir 3 coisas. Eu imagino que alguns aqui já têm uma listinha já preparada. E alguns diriam assim, pastor, pode ser mais que 3? Pode ser 100 pedidos? Porque nós queremos realizar sonhos, objetivos, e nós muitas vezes temos bem memorizado aquilo que é a nossa necessidade. Agora eu gostaria que você, junto comigo, percebesse o que a palavra de Deus diz em João 14, 13. A palavra diz assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Olha só que proposta interessante essa de Deus. Tudo o que você pedir em meu nome, eu farei. Que bom isso. Que gostoso é você poder desfrutar da possibilidade de escolha. Seria talvez um pouco mais difícil para nós se a palavra colocasse assim os itens que você pode pedir. Se a palavra talvez descrevesse ou colocasse alguns critérios para que você pudesse pedir. Mas a palavra é muito clara. Tudo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala tudo. É tudo mesmo. Tudo que você pedir no nome do Senhor, Ele fará. Quantos podem dizer amém? É o que está na palavra. Tudo que você pedir no nome do Senhor, Ele fará. Que gostoso é. Talvez você já esteja com a sua lista preparada, dizendo, é hoje que eu vou sair daqui com os meus anseios, com as minhas realizações. Mas eu quero dizer uma outra coisa para você. O texto continua dizendo, para que o meu Pai seja o quê? Glorificado. Então, eu não sei se eu vou frustrar você com isso, mas a palavra de Deus tem um para quê. E muitas vezes nós passamos por cima desse para quê. É mais gostoso ficar com a primeira parte do versículo. É mais gostoso você lidar com a possibilidade do tudo, qualquer coisa. Mas a palavra é muito objetiva e a palavra nos ensina para que o Pai seja glorificado no Filho. Então eu queria dizer para você que, infelizmente, no tempo que nós vivemos hoje, é muito fácil nós projetarmos esse Jesus gênio da lâmpada. Como que é esse Jesus gênio da lâmpada? É um Jesus que faz tudo o que eu quero. Muita gente
veio para a igreja, e isso é uma bênção, muita gente se converteu, muita gente desceu as águas, muita gente tomou uma decisão por Cristo, e tudo isso é maravilhoso. Mas muita gente veio com uma intenção bem equivocada para servir a Jesus. Porque na mente de muitas pessoas, aceitar a Jesus, vir para a igreja, de alguma forma poder me relacionar com esse povo, significa que eu vou ter os meus retornos, significa que eu vou ter os meus benefícios. E muitas vezes se relaciona com Jesus, lâmpada de Aladim, esperando que ele realize os seus 3 desejos, esperando que Deus possa satisfazer os seus sonhos. E muita gente, às vezes, ansiando pelos seus projetos, pelas suas realizações pessoais, buscam a Deus, entregam as suas ofertas, fazem jejuns específicos, mas muitas vezes não são atendidos. O que acontece com as pessoas? Começa a se frustrar com Deus, começa a achar que Jesus não está correspondendo às suas expectativas. Eu temo a Deus, espero que isso não esteja acontecendo no nosso meio. Mas a verdade é que muita gente vem na igreja para buscar a sua bênção, para poder realizar o seu sonho. E ai de Deus se ele não fizer aquilo que está na minha listinha. E ai de Deus se ele não cumprir com os meus objetivos, com os meus sonhos. Isso é se relacionar com o Jesus lâmpada de Aladim. Agora, uma das coisas que nós aprendemos, e quando você começa a caminhar em discipulado, quando você começa a entender o teu Deus um pouco melhor, quando você começa a ler a palavra e perceber como que o mestre se relacionou com os seus discípulos, e se você é um discípulo, você precisa aprender a lidar com as 3 possíveis respostas de Jesus. Jesus estará sempre pronto para dizer 3 coisas a nós, diante dos nossos desejos, diante dos nossos sonhos, diante dos nossos projetos. Sim, não e espera um pouco. Olha para quem está ao seu lado e fala: a primeira é sim, a segunda é não, e a terceira é espera um pouco. Essas são as 3 possíveis respostas. É possível que você esteja pedindo muito alguma coisa para Deus, e o que você vai ouvir dele é não. É possível que você esteja pedindo algo para Deus, e você vai ouvir dele: espera um pouco, você ainda não está preparado. Se eu der isso para você agora, talvez você não vai entender. Mas a maioria de nós, irmãos, espera receber de Deus ao nosso tempo, da nossa forma. A maioria de nós prefere lidar com Jesus lâmpada de Aladim, o Jesus que está 24 horas à nossa disposição, o Jesus que está o tempo todo, preparado para satisfazer os meus anseios, os meus desejos, para realizar os meus sonhos. E aí a gente não entende por que há tantas pessoas, tanta gente que está deixando o Evangelho. O problema não está em Jesus. O problema não é que o Senhor é um Senhor que só fala não, não, não e não. Se você conhece bem o teu Deus, você sabe que Ele é Deus do sim, você sabe que Ele é o Deus do espera, não está na hora, mas você sabe que Deus é Deus do não também. Só que nós muitas vezes cometemos o equívoco de lidar com Deus pelas sensações que nós temos. Então, se hoje eu estou desfrutando de uma situação financeira abençoada, se Deus tem aberto as portas, então Deus é bom. Mas se porventura eu fui dispensado do meu trabalho, hoje eu estou desempregado, então parece que Deus é ruim. Muitos de nós, às vezes, ficamos medindo a nossa relação com Deus de acordo com as sensações. Como quem diz: então, enquanto Deus está me abençoando, enquanto Deus está fazendo, enquanto eu estou com a minha conta recheada, ou enquanto eu estou desfrutando de provisão financeira, de saúde, de relacionamentos, Deus é bom. O dia que isso não estiver mais acontecendo, pode chegar um irmão, às vezes, querendo colocar peso no seu coração e falar assim: você está em pecado, porque as coisas não dão certo na sua vida, porque isso aconteceu na sua história.
Esses dias eu estava prestes a sair da igreja, na hora do almoço, e como todas as semanas, a gente tem a alegria de às vezes encontrar irmãos que deixam o horário de almoço para poder ir orar na igreja. Quase todas as semanas eu encontro irmãos nossos indo orar lá no 100 na hora do almoço. Eu fico muito feliz com isso. Alguns vão outros horários também, eu já percebi, mas acho que cerca de 2 ou 3 semanas atrás, um dos nossos irmãos foi orar, e o propósito dele era estar jejuando no momento da oração, então esteve ali em oração e jejuando. E aí eu estava saindo, esse irmão falou: pastor, você vai fechar a igreja? Espera um pouquinho que eu vou sair também. E aí ele foi na moto que estava estacionada na frente da igreja, voltou e falou: rapaz, não estou achando minha carteira. Eu falei: cara, dá uma procurada melhor. Ele foi lá, abriu o banco da moto, olhou no capacete. Como ele tinha ido na minha sala também, ele foi lá, a gente olhou na sala, olhou na secretaria. E aí ele voltou e falou: rapaz, não encontrei. Eu falei: às vezes você perdeu no caminho alguma coisa. Ele falou: bom, vamos ver, talvez deixei na empresa. E aí eu fui almoçar, ele foi almoçar. Depois do almoço, nem liguei para ele, eu estava voltando do almoço, esse irmão estava na rua, andando, para ver se perdeu a carteira em algum lugar. E eu falei: e aí, achou a carteira? Ele falou: não, pastor, mas eu acho que roubaram. E eu falei: cara, mas como assim? Ele falou: o banco estava aberto e eu estava com a carteira ali. Eu falei: vou fazer aquela pergunta básica, tinha dinheiro na carteira? Ele falou: pastor, tinha R$1.500 que eu recebi do meu salário, e eu ia pagar uma pessoa hoje, R$1.500. O tempo passou, hoje, antes do culto aqui, eu fiz questão de verificar a informação. Falei: e aí, meu irmão, achou a carteira? Ele falou: não achei, pastor, roubaram mesmo. R$1.500, mais os documentos, e um prejuízo muito grande. A pergunta é: esse irmão estava fazendo algo de errado? Esse irmão estava em pecado? Esse irmão estava no lugar inadequado? Muito pelo contrário. Esse irmão estava em jejum, esse irmão estava em oração, esse irmão tinha deixado o seu momento de descanso, de lazer, para ir passar um tempo com o Senhor. E sabe o que ele ganhou com isso? Foi roubado. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo, meu irmão, que eu não posso servir a Deus só pelos momentos bons da minha vida, só por aquilo que Ele me dá, só pelas minhas conquistas, só pelos meus momentos de vitória. Hoje esse irmão está aqui adorando a Deus, hoje esse irmão está aqui louvando ao Senhor. Eu tenho certeza que durante a semana esse irmão ministrou a célula normal, esse irmão se relacionou com outras pessoas normalmente. Por quê? Porque no coração dele ele não serve a Deus por aquilo que Deus pode lhe dar. Ele serve a Deus independente do que acontece na sua vida, porque é uma possibilidade de que muitos de nós: pastor, eu estou enfermo, então Deus me abandonou. Pastor, eu estou enfrentando um momento de crise, então Deus não está comigo. Enquanto a minha voz volta ao normal aqui, abra sua Bíblia comigo em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4 e versículo de número 3. Tiago, capítulo 4 e versículo 3. Eu às vezes penso que Deus, Ele pode se tornar a sensação do momento que nós estamos vivendo. Deixa eu explicar isso um pouco melhor para você. É possível que você hoje esteja vivendo um tempo de enfermidade, certo? Aí você lutou contra aquela enfermidade. Quando acaba a enfermidade, vem um problema financeiro. Aí você luta contra o problema financeiro, vem um problema conjugal. Aí você fala: meu Deus, o que está acontecendo? E aí, infelizmente, às vezes Deus vai virando uma sensação, porque
eu estou vivendo sensações ruins, eu estou vivendo momentos de tristeza, momentos de decepção. Aí a minha construção sobre Deus é a construção sobre um Deus ruim, porque infelizmente é aquilo que eu estou vivendo. O discípulo, ele precisa aprender a viver, independente das situações. Eu gosto muito daquele texto que Paulo, se eu não me engano, é Filipenses, que ele fala, Filipenses 4,13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um texto muito conhecido. Você já leu a parte anterior? Ele fala, posso estar vivendo momentos de abundância, posso estar vivendo momentos de escassez, posso estar sendo honrado, posso estar sendo desonrado. Ele vai fazendo uma descrição sobre as intempéries da vida, e aí ele termina dizendo, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma das coisas que eu aprendi sobre esse texto, posso todas as coisas, não significa que tudo estará sempre bem, mas ainda que esteja mal, eu estou bem. Essa é a diferença de quem anda com Deus e quem vive de sensações. Uma pessoa que vive de sensação, ela está sempre experimentando Deus ou na alegria ou na tristeza, ela está sempre experimentando Deus ou na dor ou na abundância e assim por diante. E aí ele cria aquela imagem de que se roubou minha carteira na frente da igreja, Deus não está comigo. Fiquei enfermo, então estou em pecado. E aí muitas vezes essa confusão na nossa mente vai fazer com que a nossa vida se torne instável. E a nossa relação com o Senhor seja totalmente prejudicada. Eu e você não podemos deixar que as sensações da vida, que os altos e baixos, que as intempéries, que os momentos de enfermidade, de saúde, que os momentos de escassez ou de abundância possam interferir na nossa relação com Deus. Eu vi um testemunho de um pastor, por sinal foi o pastor que eu estava lendo sobre esses 3 princípios, e ele falava sobre um dia difícil na vida dele, que ele estava no aeroporto, e aí ele recebeu uma ligação no celular, de uma irmã da igreja que tinha uma filhinha, eu não lembro a idade, se era 3 ou 4 anos, e essa menina estava com câncer. E foi uma luta, porque essa criança praticamente passou a vida toda no hospital. E a família veio à igreja porque ficou sabendo da possibilidade de conhecer Jesus, de receberem orações, serem acompanhados por um pastor. E foi o que o pastor resolveu fazer. Ele ficou acompanhando aquela família durante todo o período onde aquela criança estava sendo submetida a cirurgias e tantas outras coisas. Então ele conta na história que depois de um longo tempo de oração, jejuando por aquela criança, pagando um preço por ela, ele estava no aeroporto, recebeu a ligação da irmã, e a notícia era uma notícia triste, onde ela disse: pastor, a minha filha faleceu. E aí ele não sabia como consolar aquela irmã, mas se prontificou, ele estava indo para uma outra direção, se prontificou a voltar para poder estar junto com a família naquele momento de luto. E aí ele começou a entrar em parafuso e perguntar a Deus, agora eu não lembro se era câncer ou leucemia, ou qual é a diferença entre um e outro. E aí ele começou a perguntar a Deus, o que é um câncer, o que é uma leucemia para o Senhor? Por que o Senhor não cuidou dessa criança? Por que o Senhor não curou ela? Quantas orações, quantos jejuns, quantas palavras que nós profetizamos àquela família, por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não fez nada? Ele conta que, voltando então do aeroporto para casa, ele recebeu um outro telefonema, e era um outro irmão da igreja, e esse irmão ligou e falou: pastor, olha, queria contar uma bênção para o senhor, meu filho nasceu, pastor, e meu filho nasceu perfeito, sem nenhuma sequela, pastor, nós estamos muito felizes. Então quando chegou lá no velório,
ele não sabia muito bem o que falar. Ele conta na história que ele falou assim: irmãos, eu tenho certeza que vocês como eu, talvez devem estar se perguntando, por que Deus levou essa criança? Por que Deus não curou essa criança? Por que Deus não favoreceu essa criança? Que Deus não teve misericórdia? Eu tenho certeza que talvez muitos de vocês, assim como tenha passado pela minha cabeça, talvez tenha passado pela cabeça de vocês, será que Deus é bom mesmo? Será que Deus cuida mesmo dos seus? Contando essa história, ele falou assim, mas eu queria transportar vocês para um outro momento. Alguém me ligou e disse, pastor, estou aqui na maternidade, meu filho nasceu, ele é saudável, está tudo bem com ele, nós estamos felizes. E eu queria transportar vocês para as duas realidades. Quando aquela criança estava sob o caixão, a impressão que Deus é mau, que Deus não cuida. A impressão que dá é que Deus não se importa com o ser humano. Mas se você for lá para a maternidade, olhar o sorriso daqueles pais, ver aquela criança, né, nascendo e uma criança bonita, uma criança saudável, a impressão que dá é que Deus é bom. Então, se você vem para o lado de cá, Deus é ruim, Deus é mau. Agora, se você vai para o lado de lá, Deus é bom. Sabe o que é isso, meu irmão? É a possibilidade que eu e você temos de viver pelas sensações. Deus pode se tornar, guarde isso no seu coração, a proporção daquilo que você está vivendo. Então tome muito cuidado. Talvez você não esteja vivendo os seus melhores dias. Não associe isso com Deus. Não associe isso com o Senhor. Eu vou repetir a palavra de Tiago 1,17. O nosso Senhor não muda. Nele não há sombra de variação. Quem muda somos nós. Quem constrói uma imagem diferente da imagem que está na palavra sobre Deus e sobre Jesus somos nós. Não é Ele. O nosso Senhor é o mesmo. E Ele nos alertou sobre muitas coisas. A grande dificuldade nossa é entender esse lado de Deus. Se você for para o livro de Jó, você não precisa nem abrir. Jó 1:21. É o momento que Jó está dizendo assim, ó, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor Deus, Ele me deu, o Senhor Deus, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó estava dizendo? Que a despeito das crises, das dificuldades, a despeito daquilo que está acontecendo na minha história, a minha relação com o Senhor não muda. Diferente da sua mulher, que chegou diante de Jó e falou assim, olha, nós já perdemos os bens, nós já perdemos os filhos, então amaldiçoe esse Deus e morre. Porque a mulher de Jó estava lidando com um Deus de sensações. Porque a mulher de Jó tinha colocado a expectativa no Deus Aladim, que satisfaria os seus desejos, que faria tudo aquilo que Ele quer. E muitos de nós não percebemos às vezes, estamos construindo uma relação com Deus que diz mais respeito àquilo que nós ansiamos do que com respeito àquilo que Ele realmente quer fazer nas nossas vidas. Talvez você esteja perguntando aí, você pediu para nós abrirmos um texto e não leu. Então volta lá no texto que eu pedi para você abrir, que é Tiago, capítulo 4, verso 3. A Bíblia diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Por que Deus daria algo a você? Imagine agora aquela parte do início que eu falei sobre os 3 pedidos. Talvez automaticamente já vieram os 3 pedidos à sua mente. Imagine se Deus resolvesse conceder esses pedidos a você. Se Deus do trono então liberasse a bênção dele e você pudesse desfrutar desses 3 pedidos que você fez. A pergunta é,
o que você faria com eles? Como você os utilizaria? A palavra é muito clara. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Deus não nos daria muitas das coisas que nós pedimos exatamente por isso. Que há uma tendência de que eu e você venhamos a desfrutar de tudo aquilo que nós recebemos, das bênçãos, apenas para nós mesmos. Eu quero dizer para você que há uma possibilidade de nós nos relacionarmos com Deus, fazendo com que o alvo de toda a bênção seja nós mesmos. Tem uma canção, um irmão nosso, inclusive aqui bem de pertinho, em Mandaguari, o Tiago Laras, né? Ele gravou um CD recentemente, então é uma canção que eu gosto muito. E um trechinho da canção fala assim: quanto mais perto eu chego do Senhor, menos eu olho para mim. Quanto mais perto eu chego de Ti, menos eu olho para mim. Às vezes a impressão que eu tenho é que quanto mais perto nós chegamos do Senhor, mais nós olhamos para as nossas necessidades. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, faça acontecer isso na minha vida. Senhor, olha para a minha aflição, para a minha dor. Quando na verdade, quanto mais perto nós chegamos do Senhor, menos a gente deveria olhar para nós, para as nossas necessidades. Eu já falei isso uma vez aqui, mas se você pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e fizesse uma análise bem cuidadosa das pessoas com quem Jesus se relacionou nos 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus se relacionou com 2 tipos de pessoa. Um tipo é muito descrito, que a palavra chama de discípulos, e o outro é a multidão. Jesus lidou praticamente todo o seu ministério com esses 2 grupos, discípulos e multidão. Mas há uma diferença muito grande, porque os discípulos, todas as vezes que Jesus queria falar com eles, Jesus tirava eles do meio da multidão, levava para o pé do monte, e ali saía os maiores ensinos que nós temos hoje sobre discipulado. Dali saíam as palavras que iam direto ao coração, dali saíam as palavras que construíam vida e vida em discipulado. Mas Jesus também falava com a multidão. Eu já falei isso aqui, talvez vocês vão se recordar. Naquela época, Jesus lidava com uma multidão e não tinha microfone como nós temos hoje. Qual era o meio que Jesus utilizava para poder alcançar aquelas multidões? Ele subia no barco e ele pregava na praia de costas para o mar. Então o vento que vinha carregava a sua voz e chegava até as multidões. E Jesus passou boa parte do seu ministério fazendo isso. Ele subia no barco, ele pregava, ele ministrava, e as multidões recebiam a sua palavra. Mas a diferença básica entre discípulo e multidão é que discípulo quer o que Jesus tem. Discípulo quer o que Jesus é, quer ser como Jesus. A multidão quer o que Jesus tem. A multidão quer o que Jesus pode dar. A multidão está na expectativa da cura, está na expectativa do milagre. A multidão está esperando o fogo descer do céu, alguma coisa acontecer para eles poderem contar. O discípulo está mais preocupado em observar o mestre, em aprender com o mestre. A pergunta, eu volto a fazer para você: por que Deus concederia a você aquilo que você tanto está pedindo?